Olá, na edição desta quinta-feira do TVE Esportes você vai conferir ex-número 1 do mundo, judoca Maria Portela, anunciou sua aposentadoria dos tatames. A gaúcha disputou 3 Jogos Olímpicos. Supercopa Gramado de Futsal define os 4 semifinalistas da competição. Dos gaúchos, apenas o Atlântico garantiu vaga. E mais, uma entrevista sobre a primeira etapa do estadual de parapente que acontece em Rolante. Bom dia, muito bem. A gente começa o programa de hoje falando de uma despedida dos tatames. Ex-número 1 do mundo, a judoca Maria Portela, anunciou sua aposentadoria das competições. A gaúcha disputou 3 Jogos Olímpicos. Aos 35 anos, a atleta decidiu pendurar o kimono para buscar novos desafios. Um deles deve ser assumir a função de treinadora. Foram 15 anos dedicados à seleção brasileira de judô, com 3 participações olímpicas, dezenas de medalhas no circuito mundial e uma década entre as melhores do mundo no peso médio até 70 quilos. No Campeonato Mundial do ano passado, em Tashkent, no Uzbequistão, ela parou nas oitavas de final. Entre as principais conquistas de sua carreira está o ouro no World Masters de 2017. Maria Portela faturou 5 medalhas por equipes em mundiais, 2 com o time feminino, uma prata e um bronze, e 3 com o time misto, uma prata e 2 bronzes. Ela ainda faturou 7 medalhas em campeonatos pan-americanos de judô, sendo 2 de ouro, e foi ao pódio dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 e de Guadalajara 2011. Pelo circuito mundial, foram 11 medalhas em Grand Slam e 10 em Grand Prix. A gaúcha ainda foi número 1 do mundo em 2018. Tenho desejo de ser treinadora, mas também já comecei um projeto de mentoria para atletas, ajudar aqueles atletas que têm dificuldades, aquelas pessoas que em determinados momentos eu não tive durante a minha jornada. Eu gostaria de auxiliar aqueles que estão em evolução. Então, muito obrigada. Muito bem. Bom, agora aqui no TVE Esportes a gente recebe Lucas Axelrod, que é o diretor técnico da Federação Gaúcha de Voo Livre, que neste final de semana vai rolar a primeira etapa do estadual de parapente em Rolante. Boa tarde, Lucas. Tudo certo? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Bom, Lucas, o que dá para falar dessa etapa, né? Quantos atletas, qual é a previsão, o que a gente pode, nesse primeiro momento aí, o pessoal ter uma ideia do parapente, do que vai rolar? Muito bem. Essa é a primeira etapa do nosso campeonato, né? Então, a gente tem em torno de 60, 70 participantes, né? Reúne os melhores atletas do voo livre, do parapente, no Rio Grande do Sul, né? E ela acontece em Rolante, que é um sítio de voo, como a gente chama, né? Muito legal. Ele é um morro muito alto, acho que tem 700 metros de altitude, e as provas acontecem no Vale de Rolante, ali às vezes se estendem até o trevo da estrada que vai para a praia ali. Então, a gente consegue sobrevoar uma área que é uma área próxima ao mar, que tem condições muito boas para a prática do voo livre, térmicas boas, e normalmente dá boas provas ali, né? E é a primeira prova do nosso calendário, né? Nosso calendário ele começa em início do ano e ele dá uma pausa no inverno, porque o inverno não é propício para a nossa prática, e ele retorna depois da primavera, onde segue com as etapas aí de Sapiranga, Igrejinha, Agudo e Encantado. Então, essa será a primeira etapa e a pausa acontece quando? A pausa é logo na sequência. Agora logo na sequência. Então, só acontece essa primeira etapa. Então, agora, inicialmente em março. Isso. Depois, uma pausa até setembro. Isso, até outubro. Outubro? Isso. Outubro. Bom, justamente tu falaste dos sítios, né? A importância dos sítios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu falaste desses 4, né? Tu falaste Sapiranga, Rolante, que é uma das que vai acontecer, Igrejinha, e tem Agudo, né? Isso, e Encantado também. Encantado. Bom, a importância, né, desses locais, né? Eu queria que tu falasse sobre justamente a característica
pela questão de heterogeneidade? Existe diferenças de cada um? Existe. Até o pessoal ter uma ideia. Existe diferença. A geografia dos lugares são diferentes. Né? Uhum. Então, a condição de regime de ventos, as térmicas, altitude das rampas onde a gente decola, né, são diferentes. Cada um tem uma época específica que funciona melhor. Por exemplo, Agudo tem uma época que se planta arroz. Então, geralmente, a gente voa antes dos campos de arroz estarem com água, né? E aí a gente tem melhores condições de térmica. Agudo é um lugar muito legal de voar, que tem uma condição de planície muito bonita, né? A região é linda. Encantado tem um vale do Taquari ali, todo o vale do Rio Taquari, que é maravilhoso. Também a gente faz provas incríveis ali. Às vezes as provas elas sobem o Planalto e vão até quase perto de Guaporé. Às vezes o fim da prova é em Guaporé, como aconteceu já. Sapiranga é nosso clássico, né? Nossa capital do voo livre, né? Onde o voo livre nasceu. A prova toda se desenrola ali naquela cordilheira que vai de Sapiranga até a Igrejinha e para frente ali Nova Hartz, né? Quase até Taquara. E Igrejinha também ele compartilha com Sapiranga a mesma área, mas ela é uma outra rampa também é igualmente bonita, né? A rampa do Alto do Morro da Pedra. Então, a relação dos campeonatos, das etapas do campeonato com os locais, com os clubes locais, ela é muito forte e é muito tradicional. Nosso campeonato tem 30 anos, mais de 30 anos, e já gerou e continua gerando atletas de nível nacional que performam bem até em competições internacionais. Então, a nossa tradição do voo livre no Rio Grande do Sul é muito forte. Apesar de ser um esporte mais de nicho, ele é um esporte que tem uma repercussão e uma projeção muito grande no cenário do esporte nacional e mundial. Legal. Bom, o pessoal ter uma ideia, como definir o ganhador ou o campeão da etapa? Perfeito. São por pontos? Qual a estratégia? Existe uma estratégia ou não? Sim. O pessoal ter uma ideia, como se define o campeão de cada etapa e o campeão, claro, consequentemente, campeão gaúcho. Sim, o campeão será o piloto que primeiro fizer de forma mais rápida os pontos que a gente coloca na prova. Então, assim, a gente define média de 4 a 6 pontos, que a gente chama de pilões, né? São pontos geográficos, né? Uma coordenada geográfica que o nosso aparelho, o nosso GPS, nos manda ir para lá. A gente tem que passar por esse ponto voando, e na ordem correta, que a prova está montada, e o último ponto é o gol, né? Então, o piloto que passa por todos os pontos chega no gol, é o piloto que vence a prova, e o piloto que tiver a melhor média de pontos ao longo do ano, de todas as etapas, é o campeão gaúcho, né? É muito interessante porque a gente é um esporte onde não, é um voo livre, não tem propulsão, né? A gente está tendo uma ideia, o pessoal tem uma ideia do que... Nós não temos motor, então a gente sempre está tentando subir com as térmicas, que são as correntes ascendentes de ar quente, e a partir do momento que a gente ganhar altitude, a gente pode planar até o próximo ponto onde a gente vai buscar a próxima térmica. Então, a gente chama de encher o tanque, né? A altitude é o nosso combustível, né? E a partir da altitude, a gente consegue fazer um planeio, sempre perdendo a altitude, até achar a próxima térmica. Então, as provas, elas envolvem essa dinâmica e elas envolvem o desafio de chegar até certos pontos, né? Então, é um xadrez, como a gente chama, porque tem uma técnica, tem a técnica de se manter no ar, que é uma coisa muito difícil e exige uma habilidade muito alta do piloto, e existe a estratégia de como conseguir bater esses pontos da forma mais rápida e mais curta, né? E dessa forma se colocar na frente e vencer, né? Existe um tempo máximo da prova? Não existe um tempo máximo, mas a gente tem uma limitação que é o que o dia oferece, né? Como a gente aproveita as correntes de ar quente, a gente sempre depende do sol mais a pino possível. A gente tem que as provas sempre iniciam entre 12h30, 1h30. Então tem um horário para iniciar as provas. Sim, tá. Mas ele é definido de acordo com a condição atmosférica. Tá. Aqui no Rio Grande do Sul, como a gente está numa latitude alta, a gente tem uma condição onde o sol ele não é tão forte, tão cedo como o resto do país. A gente inicia as provas entre 13 horas, 13h30, é o start da prova que a gente chama. E a gente pode voar até o final de tarde, os pilotos mais lentos podem completar a prova com mais tempo, existe um horário definido de fim, mas é um horário bem estendido, né? Mas a prova normalmente se termina entre 2 horas, 2h30, uma prova lenta é uma prova que demora 4 horas, 3h30, acontece às vezes. Provas mais difíceis, quando o vento está forte, a gente tem que lutar contra o vento, porque o parapente é uma aeronave lenta, né? Em relação a outras aeronaves. Então, quando ele está no contravento, que a gente chama, a gente tem muita dificuldade de progredir no contravento. Então, exige bastante paciência, bastante esforço para conseguir completar os pilões e fazer o gol da prova nessa condição. Legal. De modo geral, o público, de modo geral, ele consegue acompanhar,
Claro, tem que ir até o local da prova, né, para Sim. poder acompanhar, mas ele consegue acompanhar, ter uma ideia, ter uma noção? Sim, consegue. Ele consegue acompanhar tanto as decolagens, que é muito interessante ver as decolagens, é muito emocionante ver 60 pilotos decolando do mesmo lugar, né? E depois ele pode acompanhar através de um link que a gente oferece, porque hoje todos os pilotos eles vão com... Isso é uma conquista da Federação Gaúcha de Voo Livre. A gente conseguiu trazer para o Campeonato Gaúcho os trackers, que a gente chama, que são aparelhos que têm uma ligação com o GPS via satélite, que indicam a posição de todos os pilotos que estão competindo. Então, a gente tem um link onde a pessoa consegue visualizar a prova e acompanhar a prova pelo link, e é uma forma muito interessante de entender o esporte e de acompanhar, assim como você acompanha as regatas. As regatas são em alto mar, você não vê os veleiros, né? Então, o voo livre está se encaminhando para essa modalidade de poder mostrar a competição de uma forma que todos possam entender e acompanhar. Muito show de bola. Lucas Axelrod, diretor técnico da Federação Gaúcha de Voo Livre, que tem agora, nesse próximo final de semana, a primeira etapa do estadual de parapente, que acontece em Rolante. Todo mundo está convidado. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom, sucesso sempre. Valeu, Obrigado. Bom, agora a gente vai falar de Supercopa Gramado de Futsal, um evento que está rolando na Serra Gaúcha, com a presença de alguns dos principais times do país. Dos gaúchos, apenas o Atlântico garantiu vaga nas semifinais. Já classificado, o Atlântico foi para a última jornada da fase de classificação, brigando pelo primeiro lugar da chave, com o Magnus. Os erechinenses, no entanto, se deram mal no confronto direto com o time paulista. Na quadra do ginásio Perinão, vitória fácil do atual campeão do torneio por 4-1. No grupo B, a ACBF, outra força do futsal aqui do estado, precisava apenas de um empate diante do Joinville. A equipe de Carlos Barbosa esteve 2 vezes na frente do marcador, mas acabou por levar uma virada indigesta, justamente no dia em que celebrava o 47º aniversário de fundação. Para as semifinais, avançou o time catarinense. Pelo caminho, também ficou a Ser Gramado, clube organizador da competição. A equipe local perdeu as 3 partidas disputadas. Na última rodada, levou 5-1 do Praia Clube de Minas Gerais. As semifinais, Praia Clube contra Atlântico e Magnus versus Joinville, acontecem nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, sempre no ginásio Perinão, com entrada livre. A grande decisão será jogada no sábado, às 11 horas da manhã. E hoje é dia de torcer pelo tenista gaúcho Rafael Matos na chave de duplas do Aberto do México. A vitória vale a presença nas semifinais da competição. Rafael Matos e o seu parceiro, o espanhol David Vega Hernández, vão medir forças com os norte-americanos Nathaniel Lemons e Jackson Withrow. A dupla ganhadora desse duelo avança para as semifinais da competição. Na primeira rodada, o tenista porto-alegrense e o companheiro europeu superaram por 2-1 os cabeças de chave número 2. A dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e o holandês Jan-Julian Royer. Torneio da Série 500 da ATP, que distribui mais de 2 milhões de dólares em prêmios, o Aberto mexicano é disputado em quadras de piso duro na turística cidade de Acapulco, na costa do país. E no último final de semana, no Autódromo Internacional de Guaporé, foram conhecidos os campeões do Gaúcho de Endurance 2022. A prova também marcou o início da temporada 2023 da categoria. Os pilotos Ian Lee e Daniel Claudino, com o carro MCR 71, foram os campeões de forma invicta na categoria geral e P2. Ao longo da temporada 2022, aconteceram 5 corridas, todas vencidas pela dupla. Na categoria GT1, Fernando Poeta, com a Lamborghini Gallardo 18, levantou o caneco. A dupla Alejandro Signetti e Sandro Loff, no comando do Spider 36, se consagraram os campeões na categoria P4. E Aldoir 7 levou o título da temporada 2022 pela categoria P2. Com este resultado, o piloto do MRX garantiu também a 4ª colocação na classificação geral do campeonato. Vamos ficando por aqui, a gente encerra com imagens da Maria Portela. Sucesso nos novos desafios. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá.